Bom, pessoal, então são 4 e 7. Eu tenho bastante material aí para passar hoje. Como a aula está sendo gravada, eu vou me identificar aí para ficar registrado, certo? Então, eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Controle Digital. Bom, eu vou começar então compartilhando aí o meu vídeo, tá? E vou passar uma apresentação do PowerPoint para a gente ir conversando em cima da apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí a qualquer momento é só me interromper, certo? Às vezes eu não consigo, por estar concentrado, eu não olho o bate-papo ali na hora, certo? Mas se eu ver alguma pergunta no bate-papo, assim que eu identificar, eu respondo. Se não, é mais fácil abrir o microfone e fazer pergunta aí a qualquer momento, certo? Bom, na aula passada, então, nós encerramos ali. Deixa eu voltar aqui para. Então, na nossa aula passada, nós encerramos o projeto ali por redesign, né, onde a gente projeta um controlador analógico e simplesmente ali no final, né, depois que tem o controlador analógico, a gente simplesmente discretiza o controlador. Na aula de hoje nós vamos ver algumas técnicas. Vamos começar vendo uma técnica chamada plano Z, que ainda é muito parecido com o redesign. E na sequência nós vamos começar a ver algumas técnicas que são somente de controle digital, certo? Que não tem análogo, controlador analógico nessas técnicas. Então vamos começar. Bom, a primeira técnica de projeto que nós vamos ver hoje, ela é chamada de plano Z. Então, nessa técnica, nós vamos fazer um novo mapeamento. A partir do plano Z, nós vamos fazer um novo mapeamento para um plano chamado plano W, certo? Então, o mundo contínuo, nós saímos do plano S, discretiza a planta, né? Vamos para o plano Z, e agora nós vamos aplicar mais uma transformação e vamos sair do plano Z e vamos para um chamado plano W. Bom, uma vez que eu venho com a minha planta nesse novo plano W, novamente eu faço o projeto do meu controlador nesse plano, mas exatamente como se ele fosse o plano S, certo? Ou seja, eu vou fazer de novo o projeto de um controlador contínuo. A diferença é que agora esse plano W, ele tem um limite aqui de frequência, certo? Que é a metade do período de amostragem. Então, quais vão ser os nossos passos aí, certo? Bom, o primeiro passo seria obter a minha planta em Z. Isso vocês já sabem fazer, né? Se eu aplicar o zero ordem hold, eu tenho que fazer esse método aqui, né? Pegar a minha planta em S, dividir por S, aplicar transformada Z e multiplicar ainda por Z na menos 1 sobre Z. Então, essa é a transformada do plano S para o plano Z, usando como método o zero ordem hold. O próximo passo, então, é sair do meu plano Z e ir para esse plano W, certo? Então, eu vou pegar a minha planta em Z e vou substituir Z por essa definição aqui, 1 mais TS sobre 2 vezes W, sobre 1 menos TS sobre 2 vezes W. Bom, isso tem que ser feito na mão, certo? O MATLAB não tem um comando para fazer essa transformação aqui. Então, isso pode dar um pouco de trabalho aí, certo? Se a minha planta for de terceira ordem, na hora que eu tentar pegar, substituir Z na terceira por tudo isso aqui, vai dar um bom trabalho. Até a segunda ordem eu diria que é tranquilo, mas de terceira a quarta ordem em diante, eu acho que o trabalho é bem grande. Mas uma vez então, agora que eu tenho a minha planta em W, outra coisa que eu posso calcular é a minha banda passante desse sistema, né? Isso é só uma informação, né? Ele não é essencial, mas a minha banda passante sai pela fórmula que é da tangente de
da banda passante em S, né, vezes TS, sobre 2, tangente de 2 vezes TS. Isso é só uma informação, não é um passo então, assim, fundamental para a gente conseguir projetar o controlador. Bom, uma vez que eu tenho, então, a minha planta em W, o meu próximo passo, então, é utilizando as mesmas ferramentas do plano S, ou seja, eu vou enxergar esse plano W como sendo o plano S. Com as mesmas ferramentas que nós já estamos habituados, nós vamos projetar o controlador. Apesar de eu estar nesse chamado plano W, eu vou ler W como sendo S. Uma vez que eu obtive o controlador e esse controlador foi obtido em W, agora eu tenho que aplicar a transformação inversa. Então, a transformação que me leva de W para Z é 2 sobre TS, que multiplica Z menos 1 sobre Z mais 1. Em geral, o nosso controlador vai ser no máximo de segunda ordem, né? Então não é um trabalho muito grande vir aqui então do meu plano W para o plano Z no meu controlador, certo? Uma vez então que eu tenho a função de transferência do controlador em Z, o meu próximo passo então é obter a equação de diferença discreta para a implementação. Bom, nós vamos ver aqui um exemplo. Esse exemplo é baseado no nosso exemplo da aula passada, né? Então é a mesma planta aqui que nós tínhamos na simulação 22, né? Sim 22. Então aqui eu tenho 1 sobre S, que multiplica S mais 2, sendo a minha planta. E vou fazer um projeto de um controlador, né? Então, nós vamos utilizar aí um controle de avanço de fase. Então, temos aqui o modelo do controlador em S e temos o controlador em Z. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem algum comentário no bate-papo antes de avançar. Beleza, então não temos nenhuma pergunta, vou seguir em frente aí. Bom, então lembrando as etapas, né? Primeiro é obter a minha planta em Z. Então, fazendo isso, isso aqui foi através do comando do MATLAB, né? O Continue to Scratch, aplicando aí no meu GP de S. Então, eu chego nessa planta. Acho que eu tinha passado a informação. O período de amostragem é 0,1 segundo, ou seja, 10 Hz. Bom, substituindo essa definição aqui em Z, em cada um dos Zs eu vou e substituo por isso aqui. E retrabalhando o W, né, eu vou chegar aí, então, nessa equação, que é uma equação que eu tenho, então, 2 polos e 2 zeros. Sendo que um dos polos é um integrador, né? Notem que a minha planta em S, ela tinha um integrador, né? Com S, ou seja, tinha um polo em zero. A minha planta em W continua com um polo em zero. Ou seja, um integrador aqui. Eu poderia também calcular aí a banda passante, mas não é um passo necessário. Bom, então o projeto aí do meu controlador avanço de fase em W, eu também já estou passando direto o projeto, certo? Como é um projeto em S, na verdade, então nós não vamos entrar em muito detalhe como chegar no controlador. Mais uma vez, então, que eu tenho o meu controlador, sua função de transferência em W, agora eu substituo aí pelo inverso, né? A transformação inversa para ir agora de W para Z. Onde eu tenho W, então eu substituo por essa definição, retrabalho essa equação, vou chegar então nessa função de transferência em Z. Uma vez então que eu tenho a minha função de transferência em Z, eu vou aí obter a minha equação, a diferença, certo? Esses passos, como chegar daqui para cá, a gente já viu, né? É bem simples. Basta pegar aqui o denominador, antes de mais nada, né? Eu multiplicaria por Z na menos 1 em cima e embaixo. Por que Z na menos 1? Porque é a ordem do meu controlador, certo?
Então eu multiplico por z na menos 1. Passo o denominador para o lado esquerdo, né? Essa função de transferência é o erro pela saída do controlador. Passo a saída do controlador para o lado direito, retrabalho isso aí, aplico transformadas em inverso, né? Vou ficar aqui então que a minha saída atual depende da saída anterior, depende do erro atual e depende do erro anterior. Ela só depende de um passo atrás aqui, porque é um sistema de primeira ordem, tanto no numerador quanto no denominador. Então, com esses passos aí, está feito o nosso projeto aí no plano W. Eu vou rodar uma... Deixa eu ver se tem um exemplo. Ah, tem um exemplo aqui. Mas eu acho que vou rodar o programa no Simulink. No MATLAB, né? Uma pergunta, então vamos ver o exemplo de simulação, que é o mesmo exemplo que nós vimos na aula passada. Então nós vimos esse exemplo na aula passada. Eu vou, na verdade é o 22. Eu peguei errado aqui. Eu vou rodar esse programa aqui primeiro para ele rodar o controlador que foi discretizado pelo zero ordem hold que nós vimos na aula passada, comparando com o controlador contínuo. Está rodando minha simulação. Pronto. Bom, então, lembrando, né, a minha planta, esse aqui é o controlador. Minha planta, né, GP de S. É 1 sobre S ao quadrado mais 2S, ou seja, eu tenho um polo em 0 e um polo em menos 2. O meu controlador contínuo, então, controlador de atraso e avanço de fase, né? Temos o nosso controlador aqui. Se eu colocar esse 20,15 em evidência, eu vou ficar com 20,15 que multiplica S mais 2 sobre S mais 6,66. Esse controlador de atraso e avanço de fase discretizado pelo zero ordem hold, nós chegamos nesse controlador em Z. Então, nós estamos vendo aí a resposta, vamos ver o gráfico agora sim, né? Aqui eu tenho a resposta do sistema em malha fechada para o controlador contínuo e para o controlador projetado pelo redesign, certo? Agora eu vou mostrar a resposta do controlador para o plano W. Então, nós vimos ali, então se eu colocar aqui P igual a 4, nós vamos plotar o controlador para o plano W. Então, o meu controlador no plano W é o 42, alguma coisa, sobre 1 menos 0,81, sobre 1 menos 0,23. Ou seja, o controlador que nós obtivemos aqui, né, no nosso projeto. Controlador projetado aqui, certo? Vamos rodar agora, ele vai colocar mais uma informação aqui no nosso gráfico. Vou colocar mais uma informação. Então, note que o nosso novo projeto aí, né, ele teve uma performance pior do que o redesign pelo zero ordem hold, né? Então, aqui em azul eu tenho meu controlador contínuo. Em vermelho eu tenho o redesign
utilizando o zero ordem hold. E aqui em marrom, né, marrom meio claro, eu tenho o projeto aí pelo plano W. É lógico que a qualidade disso aqui vai depender do meu projeto aqui no plano W. Né? Se eu não fizer um projeto bem feito, mesmo que eu discretize e vá para o plano Z, eu não vou ter uma boa resposta. Né? Então, na verdade, o resultado aí vai depender de eu saber projetar bem o controlador no plano S. Porque nesse plano W nós fazemos o projeto como se fosse em S. Esse é um método aí de projeto, pessoal. Eu não uso muito esse método, tá? Eu não acho ele muito prático, acho ele muito trabalhoso. E no final das contas ele é muito parecido com o redesign, o resultado dele, certo? Tranquilo? É uma informação útil aí para vocês saber que existe esse método, certo? Saber mais ou menos quais são os passos que nós podemos usar nesse método. Mas para ser sincero, eu não acho ele muito prático. Se for para projetar utilizando o plano W, eu prefiro realmente utilizar o método do redesign. Bom, nós vamos ver mais uma estratégia de controle que, na verdade, é uma estratégia que também tem um controlador contínuo, certo? É chamado de princípio interno. Então, vamos voltar aqui para o PowerPoint. Então, é uma estratégia de controle chamada de projeto por princípio do modelo interno. E a ideia desse método é que o denominador do meu controle ele tem que ter os mesmos polos da entrada. Então, se eu quero projetar aqui um controlador para a entrada degrau, a entrada degrau, vocês devem lembrar que é z sobre z menos 1. Ou seja, o meu denominador tem que ter os mesmos polos da minha entrada. Se a minha entrada for uma rampa, o meu denominador tem que ter 2 integradores. Se for uma parábola, tem que ter 3 integradores. Na verdade, quando eu digo que um sistema tem que ter um integrador para ter erro nulo para uma entrada degrau, na verdade eu estou usando essa ideia do princípio do modelo interno. Bom, essa ideia ela é muito utilizada por caso de eu querer uma entrada, eu quero dizer, projetar um controlador para uma entrada senoidal. Então, se eu quero projetar um controlador para uma entrada senoidal, o meu denominador ele tem que ter 2 polos complexos conjugados na frequência do seno. E o que representa um seno aí, o denominador de um seno, é essa função de segunda ordem, z ao quadrado menos 2z, cosseno da frequência do meu seno, ômega 1 é a frequência do seno, vezes período de amostragem, fecha o cosseno, mais 1. Então, essa função aqui tem 2 polos complexos conjugados na frequência do seno. Então, voltando aí, né, de certa forma revisando, no modelo de referência, se eu quero projetar um controlador para uma entrada degrau, eu tenho que ter então um ganho infinito nessa frequência. E a função degrau precisa ter um erro infinito na frequência zero. Já para a frequência seno, eu preciso ter um erro infinito exatamente na frequência do seno. Esse tipo de controlador, nós vamos ver que ele é chamado de controlador ressonante. Então, ele é ideal para zerar o erro ou para seguir um sinal senoidal. Então, esse tipo de controlador, como eu falei, é chamado de controlador ressonante, se eu projetar ele para uma entrada senoidal. Ele é muito útil, então, para rastrear, ou seja, para seguir um ruído cuja função é senoidal, ou para seguir um sinal senoidal, certo? Então, eu posso ou zerar um erro para uma entrada senoidal, ou seguir uma entrada senoidal. Ele é muito aplicado em conversores AC/DC. Por quê? Em conversores AC/DC, a minha entrada é senoidal, certo? Se eu quero zerar esse erro senoidal, eu posso aplicar esse controlador ressonante. Também é aplicado em sistemas rotativos, por exemplo, em motores.
e sistemas sincronizados com a rede elétrica, certo? De novo, conversor aí AC-DC ou conversor DC-AC. Então, nesse tipo de controlador, o denominador do meu controlador, ele tem que ter, então, dois polos complexos conjugados, cuja frequência é a frequência do seno. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, nós vimos lá o projeto do plano W, que foi mais uma informação aí para passar para vocês, certo? E agora nós estamos vendo o projeto pelo princípio do modelo interno, que é mais utilizado aí para projetar esse controlador ressonante, certo? Então, vamos continuando. Bom, o controlador ressonante, ele pode ser projetado aí para um controlador contínuo, certo? Então ele não existe, é somente discreto. É possível projetar controlador ressonante contínuo. A função aí que implementa então esse controlador ressonante contínuo é S ao quadrado mais W1 ao quadrado. Isso, né, multiplicado por S. Eu posso ter então um ganho proporcional e ter o meu ganho ressonante. Então esse controlador na verdade é chamado de P mais ressonante. A versão discreta desse controlador é um pouquinho mais complexa, né? Mas de novo, eu tenho um ganho proporcional e tenho aí o meu ganho ressonante. Isso seria z ao quadrado menos 2e vezes cosseno de ômega 1 ts sobre z ao quadrado menos 2e cosseno de ômega 1 ts mais 1. Lembrando, então, que ômega 1 é a frequência que eu quero controlar ou que eu quero rejeitar o ruído. E TS é a frequência de amostragem. Bom, esse controlador ressonante, ele não tem amortecimento nenhum, certo? Ou seja, na frequência ômega 1, esses dois controladores têm um ganho infinito. Bom, uma variação desse controlador ressonante é chamada de controlador quase ressonante. A diferença é que eu coloco um pequeno amortecimento nessa frequência de ressonância, certo? Então, esse controlador quase ressonante, ele não tem um polo, o seu polo complexo conjugado, a parte real não é nula, certo? Ela tem uma parte real que vai dar um certo amortecimento no meu controlador. Quando eu faço isso, a minha frequência que eu vou estar filtrando, ela não é tão seletiva. No controlador ressonante, ela é muito seletiva em ômega 1, certo? No controlador quase ressonante, eu estou filtrando ômega 1 e mais uma certa faixa que vai ser ômega C. Ou seja, esse controlador não tem uma banda passante tão estreita. A banda passante dele é um pouquinho mais larga. Nós vamos ver depois no gráfico. Então aqui eu tenho o meu controlador quase ressonante contínuo e o controlador quase ressonante discreto. Esse controlador quase ressonante discreto ele é bem complexo, né? Mas uma vez que eu implemento isso aqui no MATLAB, que eu implemento todas essas rotinas de cálculo, basta eu definir ômega C, TS e ômega 1, que o próprio MATLAB vai me calcular isso aqui, certo? Então eu vou ter o trabalho uma vez na vida de fazer isso aqui. Uma vez que eu fiz, passou a ser simples, né? Basta eu entrar com os valores ômega C, ômega 1 e também com o TS. E obviamente com os ganhos proporcional e com o ganho ressonante. Bom, vamos ver aqui mais um exemplo, certo? Então, da aplicação desse controlador ressonante. Então, aqui eu tenho uma planta que nós vamos fazer o projeto direto em Z, certo? Então, essa minha planta tem 2 polos e um zero. A minha entrada vai ser senoidal, na frequência ômega 1. Então, se eu aplicar aí a transformada Z para um sinal senoidal, eu vou chegar então nessa frequência aqui, certo? Nessa função de transferência. Aqui eu já calculei os cossenos, né? Tudo que eu precisava. Como obter essa transformada Z para o sinal senoidal?
tem na tabela de transformada Z que nós vimos na primeira parte da disciplina, certo? Então é só aplicar os valores na tabela de ômega 1 TS que nós vamos chegar aqui nessa equação. Então, aqui nós vamos comparar o nosso controlador ressonante, na verdade é o controlador quase ressonante, com o controlador PD, certo? Para mostrar que o controlador ressonante vai ter um resultado muito melhor. Bom, não faz sentido para um sinal senoidal aplicar um PID, certo? Porque nós sabemos que o integral ele vai zerar a entrada para uma entrada degrau. Para uma entrada senoidal, o termo integral só iria atrapalhar, certo? Então, por isso, nós vamos utilizar um controle somente PD, que seria o controlador mais rápido que a gente pode aplicar aí nesse caso. Bom, então o meu controlador proporcional quase ressonante, ele tem aqui um ganho proporcional igual a 1, o ganho ressonante de 500, a frequência do meu sinal é 60 Hz e a banda que eu vou deixar passar é uma banda de meio Hz, certo? Ou seja, eu não vou estar tão sintonizado exclusivamente nos 60 Hz, eu vou deixar passar uma banda de mais ou menos aí, ômega C. Então aqui eu tenho o gráfico, né, o diagrama de Bode do meu controlador proporcional derivativo e do meu controlador ressonante, proporcional ressonante. Como é um controlador digital, né, aqui próximo aqui da frequência, que é a metade da frequência de amostragem, eu tenho um certo desvio aqui do meu controlador, certo? O meu controlador quase ressonante, notem que ele não é tão estreito que nem o anterior que eu tinha mostrado, o controlador ressonante. O controlador ressonante, ele tem uma resposta muito, mas muito sintonizada aqui, nesse pico aqui, certo? Aqui vocês podem ver que ele tem uma banda um pouco mais larga a abertura aí, né? Ele não é tão fina que nem o diagrama de Bode que eu mostrei anteriormente. Porque esse sistema tem um certo amortecimento. Esse controlador tem um certo amortecimento. Bom, aqui então nós estamos vendo a ação dos dois controladores para seguir uma entrada senoidal. Aqui em vermelho e em azul, na verdade em vermelho eu tenho a referência e em azul eu tenho o meu controlador ressonante. Se eu aplicar uma ampliação aqui, vocês vão ver que o controlador ressonante está exatamente em cima da minha referência. Enquanto que o controlador PD, que está em verde, ele sempre está um pouquinho atrasado. Então, por mais rápido que seja o meu controlador PD, ele não consegue zerar o erro para uma entrada senoidal. Se eu ver aqui o gráfico, então, do erro entre a referência para o controlador ressonante para o controlador PD, então o ressonante está em azul. Então, no início aqui, o meu controlador ele tem um certo erro. Conforme ele entra em regime permanente, o meu erro do controlador ressonante praticamente zera para uma entrada senoidal. Enquanto o meu controlador PD, ele sempre vai ter um certo erro, certo? Ele não consegue seguir uma entrada senoidal sem erro, sem atraso, né? São mais alguns gráficos de outros exemplos, né? Então, esse foi um exemplo do controlador PD e do controlador ressonante aplicado aí para cargas não lineares. Na verdade, isso aqui é um controlador, um controle de fator de potência. Então, quando eu uso um controlador PD, a minha tensão não consegue ficar senoidal, enquanto aqui no meu controlador ressonante a minha referência senoidal é seguida, certo? Sem nenhum erro. Esse foi um dado que eu tirei da bibliografia, certo? Não fui eu que gerei esses gráficos aqui. Então, uma segunda técnica de controle que nós estamos vendo aí, chamada controle pelo princípio de modelo interno, e a melhor aplicação desse princípio é no controlador ressonante, que é um controlador feito para seguir sinais senoidais.
seguir ou rejeitar sinais senoidais, certo? Mas agora nós vamos entrar numa parte da matéria que eu acho mais interessante agora, certo? Que nós vamos definir alguns controladores que você não tem um modelo analógico equivalente, certo? Esses próximos controladores nós só temos modelos digitais, porque não é possível projetar esses controladores para um controle analógico. Então, nossos métodos de projeto de controle até agora, eles sempre foram chamados assim de dentro para fora, ou seja, nós tínhamos uma planta, nós definimos um controlador que nós supomos que vai atender, ou seja, eu escolho uma topologia que eu acho que vai atender as minhas especificações, projeto esse controlador, obtenho o meu sistema em malha fechada, e aí eu vejo se o meu controlador realmente está atendendo às minhas especificações. Até agora nós sempre projetamos controladores por essa abordagem. Nós vamos ver uma outra abordagem de projeto que é chamada de fora para dentro. Então nessa abordagem, de novo, eu tenho a minha planta, eu vou definir a minha resposta em malha fechada. Definindo essa resposta em malha fechada, nós vamos obter o controlador a partir da minha planta e a partir dessa definição do que eu quero em malha fechada, certo? Então, esse tipo de projeto é chamado de fora para dentro. Bom, então qual que é a ideia? Eu tenho uma planta, certo? E eu quero projetar um controlador. Então, eu tenho uma planta, quero projetar um controlador que eu não conheço ainda, certo? Mas eu sei que se eu fechar essa malha, eu vou ter que o meu sistema em malha fechada é a planta do controlador vezes a função de transferência do controlador vezes a planta sobre 1 mais a função de transferência do controlador vezes a planta, certo? Então, é isso que eu vou obter em malha fechada. Bom, a ideia nesse novo tipo de projeto é o seguinte: eu vou definir a função de transferência que eu quero em malha fechada. Bom, se eu definir essa função que eu quero em malha fechada e eu tenho a função de transferência da minha planta, basta eu reagrupar isso aqui de tal forma que eu isole a função de transferência do controlador. Então, eu tenho aí a minha função em malha fechada. Primeiro passo, eu vou pegar o meu denominador e passar para o lado esquerdo. Vou pegar a função de transferência em malha fechada, multiplicar esses dois termos. Então, eu vou ter a minha função em malha fechada mais a função em malha fechada vezes a função do controlador vezes a planta, que é igual aqui a função de transferência do controlador vezes a planta. Agora, vou passar os termos onde aparece a função de transferência do controlador para o lado esquerdo. O restante eu passo para o lado direito. Então, essa função da minha planta em malha fechada eu passei aqui para o lado esquerdo. Esse termo eu passei, na verdade eu passei isso aqui para o lado direito. Esse termo eu passei para o lado esquerdo. Posso colocar em evidência esse produto. Então, eu tenho aqui a função de transferência do controlador vezes a planta, que multiplica a função de transferência em malha fechada menos 1. Vou isolar esse produto, ou seja, vou passar esse termo dividindo do outro lado. Então, fiquei que a minha função de transferência do controlador vezes a planta é igual a menos o sistema de malha fechada sobre o sistema de malha fechada menos 1. Bom, para não ficar com esse menos 1 aqui, eu vou multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, ou seja, eu vou ficar com isso aqui positivo. Aqui vai inverter o sinal. Vou ficar com 1 menos a função de transferência em malha fechada. E eu vou passar também a função de transferência da minha planta para o outro lado, dividindo também. Então, se eu conheço a função de transferência da minha planta e eu definir aqui a resposta que eu quero em malha fechada, eu consigo calcular um controlador que me obtenha essa resposta, certo? Basta eu aplicar nessa fórmula.
Tranquilo, pessoal? Então, a ideia aqui é definir uma função de transferência em malha fechada que eu queira, eu realmente vou definir aquilo ali, o que eu quero. Eu conheço a função de transferência da planta, retrabalhando aquela fórmula em malha fechada, eu consigo então calcular o controlador. Bom, nós vamos ver aí então três projetos que entre eles só vai definir como que a diferença entre eles vai ser como nós vamos definir a função de transferência em malha fechada, certo? Então são três técnicas que nós vamos ver agora na sequência. Tranquilo até aqui, pessoal? Essa parece ser bem mais simples de fazer porque não usamos sempre. A gente não usa sempre porque é uma técnica de controle que não tem um controle analógico, certo? A segunda desvantagem, eu diria, dessa técnica é que ela é baseada no modelo. Nem sempre a gente conhece o modelo, certo? Não conhece o modelo de precisão. Ela é baseada no modelo, ela também só se aplica a sistemas lineares, certo? Sistemas lineares a gente não consegue fazer porque a gente não consegue trabalhar. A não ser que você linearize o modelo, né? Aí você consegue. Mas eu também concordo, é uma técnica bem poderosa, que só tem para controle digital, certo? Então, a desvantagem dela é que é baseada no modelo. A primeira das técnicas nós vamos ver que ela é um pouquinho sensível a parâmetros. Nós vamos ver na sequência aí, certo? O que é isso? Se eu não conhecer exatamente os parâmetros da minha planta, ou se ela tiver algum erro, eu posso obter um controlador que na prática não vai funcionar muito bem. Mas nós vamos chegar lá e vamos discutir um pouco mais isso ainda, tá? Vamos voltar ali para a nossa apresentação. Bom, então, o primeiro controlador que, aplicando essa técnica é chamado aí de controlador de tempo mínimo, certo? Então, ele parte novamente de conhecer a função de transferência da planta e nós queremos projetar um controlador. Nós vamos então pegar essa função em malha fechada, retrabalhar ela como nós já vimos, né? Para obter o controlador. Bom, qual que é o problema aqui? Nosso problema é definir o que nós queremos em malha fechada. Então, esse projeto do tempo mínimo, ele quer obter um controlador que dê a resposta mais rápida possível. Bom, para obter a resposta mais rápida possível, eu preciso saber para qual referência eu estou projetando. Se essa referência for um degrau, nós vamos ver que esse P vai ser igual a 1. Lembrem que o meu denominador da função degrau é z menos 1, que é igual a 1 menos z na menos 1, certo? Se for uma rampa, esse termo seria ao quadrado. Se for uma parábola, esse termo estaria ao cubo. Então, eu preciso definir o meu sistema em malha fechada, eu preciso conhecer para qual referência eu quero que ele seja projetado. Então, a estrutura do meu controlador em malha fechada para esse projeto de tempo mínimo, que me garanta a resposta mais rápida possível e também um erro nulo em regime, vai ter esse formato. Ou seja, eu só vou ter polos em Z na frequência em zero. Vocês lembram que resposta polos em zero significa frequências infinitas, ou seja, a resposta mais rápida possível para um sistema em malha fechada em Z. Só que tem algumas coisas que eu preciso respeitar aqui, certo? Esse Q ele tem que ser maior ou igual a P. E o que é P? P depende da minha referência. Então, esse Q, se minha referência for a entrada degrau, P é igual a 1. Então, Q tem que ser, no mínimo, 1 ou maior, certo? Bom, eu não vou complicar, né? Para que eu vou colocar um grau maior, né? Se esse Q puder ser 1, eu não vou colocar de segundo grau, certo? Então, na prática, nós vamos acabar utilizando Q igual a P. Não faz sentido utilizar maior, certo? Só vai aumentar a complexidade do nosso controlador. A minha dificuldade agora, o meu próximo passo, é definir qual que é, então, o meu numerador desse sistema em malha fechada, né?
Bom, nós vamos projetar o nosso controlador, o nosso numerador do meu sistema em malha fechada, para obter um erro em regime nulo. Então, recapitulando um pouquinho. O nosso controlador ele foi obtido a partir da função em malha fechada, certo? Então, a partir dessa função, nós retrabalhamos isso aqui para isolar a função de transferência do controlador. Nós conhecemos a função de transferência da planta e vamos definir o que nós queremos em malha fechada. Para esse projeto do controle em tempo mínimo, eu tenho que ter todos os meus polos do sistema em malha fechada em zero e me falta ainda definir aqui o meu numerador. Esse numerador ele vai ser definido de tal forma que o meu erro em regime seja nulo. Então, pulando algumas etapas aí, certo? Esse numerador ele é um polinômio que tem que ser igual a ZP. Então, lembrem que esse P depende da minha entrada. Se a minha entrada for degrau, esse P é igual a 1. Se for uma rampa, o P é igual a 2. Se for... exato, eu falei errado anteriormente. Se for uma parábola, P é igual a 3. Certo? Vezes F de Z. Por simplicidade, esse F de Z vai ser sempre igual a 1, certo? Ou seja, esse Q de Z tem que obedecer essa parcela da equação para que eu obtenha um erro em regime nulo. Bom, felizmente para nós, alguém já calculou isso para a gente, certo? Então, para referência degrau, para o meu sistema em malha fechada ter a resposta mais rápida possível, ele tem que ser 1 sobre ZP, onde se P é igual a 1, na verdade, o P tem que ser igual a 1 ou maior que 1, certo? Em geral, você não vai complicar isso aqui, você pode deixar ele o mais simples possível. Se for uma rampa, então essa é a função da minha rampa, a meu sistema em malha fechada tem que ser 2Z menos 1 sobre Z, isso aqui seria 2. E se for uma parábola, 3Z ao quadrado menos 2Z mais 1 sobre Z é igual a 3. Certo? Por que P? Porque, na verdade, isso aqui poderia ser 1 ou mais, certo? Então, isso aqui poderia ser 1, 2, 3. Esse aqui pode ser maior que 2 e esse poderia ser maior que 3. Mas não faz sentido deixar a função mais complicada do que o necessário, certo? Nós vamos utilizar aqui sempre o menor número de polos possíveis, certo? Que no caso da rampa seria 1, no caso do degrau seria 1, no caso da rampa seria 2 e no caso da parábola seria 3. Tranquilo? Então, nesse primeiro método, a nossa dificuldade ali foi definir o que nós queríamos para a minha função de transferência em malha fechada, de tal forma que eu tenha uma resposta que seja a mais rápida possível. Por isso que é chamado de controlador de tempo mínimo. É o menor tempo possível para um controlador digital. Nós vamos ver um exemplo que eu acho que fica mais fácil de nós assim, visualizar esse controlador, certo? Então vamos ver um exemplo. Então aqui nós temos uma planta, temos um controlador, a função de transferência da planta foi dada. Nós vamos projetar para uma entrada degrau. Então, a partir da minha função de transferência em malha fechada, retrabalhando isso aqui, nós conseguimos então isolar a função de transferência do controlador. Como a minha entrada é degrau, a função de transferência em malha fechada que dá a resposta mais rápida possível é 1 sobre Z. Nós tiramos ali da tabela do slide anterior. Então, se eu substituo aqui a função de transferência da planta, substituo a função de transferência em malha fechada que eu desejo, retrabalhando isso aí, então substituir aqui pela planta, notem que aqui é o inverso da planta, né? Então aqui eu tenho o denominador e o numerador da planta.
Aqui eu tenho 1 sobre Z, 1 menos 1 sobre Z. Retrabalhando isso aqui, nós chegamos então num controlador de segunda ordem, tanto para o numerador quanto para o denominador. Foi simplesmente recalcular tudo isso aqui, certo? Bom, uma vez que eu tenho meu controlador, vamos ver qual que é a resposta que ele tem, certo? Então, primeiro aqui eu estou vendo em azul a função de transferência do sistema em malha fechada por uma entrada degrau. Em verde, nós temos a saída aí da minha planta em malha fechada. Então, notem aqui que a gente nem consegue ver, certo? Ela sai de 0 e vai para 1. E o atraso que esse meu controlador tem, esse meu controlador de tempo mínimo, é de somente uma amostra. Então, em uma amostra, eu saio de 0 e vou para 1. Fantástico, né? Qual que é o problema disso aqui, certo? Imagina, por exemplo, que eu esteja projetando o controle de um motor. E eu quero que um motor grande saia em uma amostra de 0 para a sua velocidade máxima. Vocês acham que isso é possível? Fisicamente não é possível, certo? Apesar do MATLAB conseguir fazer isso aí, a hora que eu tentar aplicar esse tipo de controlador na prática, eu não vou ter energia suficiente para fazer isso, ou vou ter que ter um sistema de acionamento superdimensionado, certo? Então eu projetei algo que teoricamente é possível, mas na prática você sempre vai ter problema, como por exemplo, de ter energia para fazer isso aí. Se fosse simples, né, todo carro de Fórmula 1 ia sair de 0 para 300 km por hora em menos de um segundo, né, num tempo de amostragem. Ele ia precisar ter um motor que é impossível de desconstruir, né? Então, uma coisa interessante de nós analisarmos é o que a gente chama aí de ação de controle. Ou seja, qual que é o valor que a saída do meu controlador está assumindo para fazer isso aqui, né? Então, notem que para que eu consiga sair de 0 e ir para 1, esse meu controlador, notem que as escalas são diferentes, certo? Aqui a escala vai de 0 até 120, e aqui a escala de tempo vai até 15, certo? Ou seja, mais ou menos até esse segundo pico aqui do meu seno. O pico negativo aqui do seno, mais ou menos, né? Então, notem que no meu primeiro passo de simulação, o meu controlador colocou um valor de 5. Depois ele foi para um valor de menos 6, possivelmente. Depois ele foi para mais 4. Ou seja, ele foi indo para cima e para baixo, fazendo um esforço computacional e de controle muito grande para que esse sistema não oscile. Para que em um passo ele fosse para o máximo, ele teve que colocar um valor negativo, por quê? Para ele não dar um sobressinal. Então, meu controlador ficou fazendo um baita de um esforço. Notem que a gente não sabe o que esse 5 significa, certo? Se isso aqui é muito ou é pouco, né? Mas para o sistema em malha aberta, quando eu saí do 0 e fui para 1, o meu sistema estabilizou lá em 1.5, certo? Além de ter dado um baita overshoot. Então, me parece que 5 comparado com esse 1 é um valor bem elevado, né? Bom, aqui nós estamos vendo somente o diagrama de Bode, né, do controlador. Como o meu sistema é baseado aí, no modelo inverso da minha planta, notem que os polos da minha planta eles são cancelados pelos zeros, né? E eu fico somente com um polo aqui na origem. Então esse é meu sistema em malha fechada. Bom, um segundo problema então desse controlador é chamado aí variação paramétrica. Então notem que o meu controlador de tempo mínimo ele foi projetado para essa planta aqui, certo? Então, para essa planta que eu tenho a resposta em azul, em um único passo de simulação,
eu saio de 0 e vou para 1. Agora, notem que se eu tiver uma pequena variação paramétrica na planta, ou seja, projetei meu controlador com esse valor da planta, mas apliquei na prática para uma planta que não era exatamente aquela, certo? Notem que é uma variação paramétrica muito pequena. Esse pequeno erro na variação paramétrica fez com que a minha resposta tivesse uma oscilação antes de estabilizar. Certo? Então, esse controlador de tempo mínimo é um controlador muito bom, só que na prática ele é muito difícil de aplicar, certo? Então, digamos que ele é mais um ensaio para o próximo controlador que nós vamos ver. Mas não é possível aplicar ele realmente? É possível para pequenos degraus, certo? Vamos supor que eu esteja rodando meu sistema em regime permanente e eu quero que ele responda rapidamente para degraus pequenos. Isso seria possível de fazer, certo? Uma vez que meu sistema já está rodando, eu quero simplesmente aplicar pequenas variações, aí eu acho que eu consigo aplicar esse controlador de tempo mínimo. Mas para degraus muito grandes, possivelmente a gente não consiga aplicar por questões de energia, certo? Para eu fazer um sistema, vamos supor, imagina de novo, um motor que tenha um rotor com 1 metro de diâmetro. É uma massa grande. Para você fazer essa massa acelerar ou friar, você precisa de energia. Para eu fazer isso acontecer muito rapidamente, eu tenho que superdimensionar o meu inversor de frequência. Ou eu preciso aplicar uma tensão que na prática iria torrar o motor, certo? Então, apesar de ser um controlador quase que perfeito, né? É o mais rápido possível, na prática a gente tem uma série de problemas na sua implementação. Tranquilo aí, pessoal? Nenhuma pergunta? Então vamos seguir em frente ainda, certo? Bom, esse controlador, como ele foi projetado para uma entrada que é o degrau, ele não consegue seguir uma entrada senoidal, certo? Ele sempre vai ter aí uma amostra atrasada se ele for aplicado numa entrada senoidal, uma referência senoidal, certo? Por quê? Porque ele foi projetado aí para uma entrada que é o degrau e não para uma entrada senoidal. Então, sempre que eu tenho um pequeno degrauzinho aqui, ele atinge. Só que ele sempre vai estar atrasado aí para uma entrada senoidal, pelo menos uma amostra. Então, por mais rápido que ele seja, ele vai sempre estar atrasado para uma entrada senoidal, pelo menos uma amostra. Bom, o próximo controlador que segue esse projeto aí de definir a minha função em malha fechada é chamado controlador deadbeat. Então, esse também é um controlador muito rápido, só que não é tão rápido quanto o controlador de tempo mínimo. Então, nós vamos ver que para esse controlador chamado deadbeat, nós vamos definir uma função em malha fechada que é um pouco diferente. Novamente, todos os nossos polos do meu sistema de malha fechada vão estar em 0, só que agora a ordem vai ser um pouco maior, certo? E eu também tenho que definir aqui o meu numerador e o meu ganho. Então vamos ver como que a gente define esses dois parâmetros aí e também a ordem da minha planta em malha fechada. Bom, primeiro, a ordem da minha planta em malha fechada, ela tem que ser igual à ordem da planta. Então notem que no controlador anterior, a minha planta era de segunda ordem e eu defini uma função de transferência em malha fechada de primeira ordem. Aqui nesse controlador, eu tenho que obedecer a ordem da planta, então teria que ser no mínimo de segunda ordem. Novamente, nós vamos projetar aí um controlador deadbeat para que eu tenha um erro zero em regime, certo? Então, 1 menos a minha função de transferência em malha fechada, ele tem que obedecer aí uma equação. Nós vamos utilizar isso aqui para projetar o ganho do meu sistema.
Mas eu vou passar para vocês um método prático que é muito mais fácil, em vez de resolver esse sistema aqui, tá? Vamos ver na sequência. Onde esse P, que é a ordem que nós vamos calcular essa equação, ela dependeria da referência, certo? De novo, se a minha entrada for uma rampa, P vai ser igual a 1. Se a minha entrada for o degrau, P igual a 1. Se a entrada for uma rampa, P igual a 2. Se a entrada fosse uma parábola, P igual a 3. Uhum. Parece que faltou um... Ah, tá. Esqueci de comentar uma coisa aqui no primeiro slide. Agora, o meu numerador, meu numerador da minha função em malha fechada, ela tem que ter os mesmos zeros da planta, certo? No projeto anterior, eu tinha definido aqui uma certa regra, onde não dependia dos zeros da planta, certo? Agora aqui o meu numerador tem que ter os mesmos zeros da planta. Bom, vamos ver aqui um exemplo que eu acho que fica mais prático, certo? Então, a função de transferência da minha planta, note que esse sistema aqui ele tem a planta e tem mais aqui 1 sobre z, certo? Então, na verdade, a função de transferência da minha planta, notem que é uma planta de terceira ordem, tem um numerador de terceira ordem, multiplicado por 1 sobre z, isso aqui fica uma planta de quarta ordem. Então, essa planta aqui, ela tem 4 polos e 2 zeros. Notem que eu coloquei aqui no formato PZK, né? Eu posso ver aqui os meus 2 zeros e posso ver os meus polos também. Como o grau aí da minha planta é de quarta ordem, notem então que o meu sistema em malha fechada tem que ser Z na quarta. Se eu estivesse projetando um controlador de tempo mínimo e não um deadbeat, aqui seria igual a 1, certo? Mas o deadbeat, nesse caso aqui, tem que obedecer à ordem da planta. O meu numerador, ele tem os 2 zeros da planta. Agora eu preciso, então, projetar esse K. Bom, uma maneira prática de projetar esse K, pessoal, que eu acho muito mais fácil, primeiro atribui K igual a 1. Aplica a função step nessa função e vê o valor que você obtém na função step. O valor de K tem que ser o inverso do valor que a minha função estabilizar. Por quê? Porque eu quero que minha resposta ao degrau em regime seja igual a 1. Então vamos supor que eu aplique a função step nisso aqui e obtenha como saída em regime 2. Significa que esse K tem que ser igual a 0,5. Porque se a minha função em regime obteve 2 e eu multiplicar ela por 0,5, ela vai estabilizar em 1. Então eu tenho aqui a minha função em malha fechada, onde o meu numerador são os zeros da planta. Minha planta tinha 2 zeros. O meu denominador, a minha planta era de quarta ordem, então eu tenho que ter 4 polos na origem, em 0 em Z. E falta eu projetar esse ganho K. Como eu comentei para vocês, ou eu faço com que a minha função em malha fechada, 1 menos a minha função em malha fechada, onde a minha função em malha fechada é K1 mais os numeradores vezes Z na menos 2, isso tem que ser igual a essa equação. Fazer isso aqui dá uma trabalheira danada, pessoal. Geralmente eu demonstro isso aqui no quadro, mas é muito mais fácil, como eu comentei para vocês aplicarem. Primeiro, supor que K igual a 1. Aplique a função step nessa função. Nesse caso aqui, quando eu aplicar a função step, vocês vão chegar num resultado que é próximo de 5. Era 4 alguma coisa. Bom, como eu quero que a minha função fique em 1, se eu pegar esse valor que essa função estabiliza para a resposta ao step em regime, inverter, vocês vão chegar nesse 0,219. É um método muito mais fácil de tentar resolver essa equação aqui, certo?
Bom, então no controlador deadbeat, defini aí então a minha função em malha fechada. Eu tenho aqui de novo os zeros da minha planta em malha aberta, Z na 4 porque o grau da minha planta era de quarta ordem, inverti, obtive meu ganho aqui, certo? Então vamos obter o meu controlador. Então de novo eu saio da definição em malha fechada, isolo o controlador, substituo então aqui o inverso da planta, substituo o que eu quero aqui do meu controlador malha fechada, retrabalho tudo isso, eu vou chegar no meu controlador. Bom, vamos rever o resultado aí, certo? Bom, em malha fechada, o meu controlador tinha um integrador, certo? Então, quando eu aplico um degrau aí no meu sistema em malha fechada, ele vai subir, subir e vai para infinito, certo? Desculpa, em malha aberta. Em malha aberta, meu sistema vai para infinito. Em malha fechada, para a resposta degrau, mais ou menos em 1, 2, 3, em 4 passos de simulação, o meu sistema atingiu o regime permanente, certo? Então, ele não dá uma resposta tão rápida quanto o controlador de tempo mínimo, mas ele também é um controlador muito rápido, certo? Esse controlador deadbeat. Aqui nós temos a ação de controle. Então, notem que esse controlador, ele saiu aí de 0, aplicou um valor, a minha saída para a malha fechada, né? Minha saída é ação de controle, um valor entre 2 e 1,5, depois foi para negativo, depois para positivo, finalmente estabilizou em 0, certo? Uma saída com um valor muito próximo de 0, pelo menos. Então, esse controlador também coloca bastante esforço computacional, certo? De novo, o diagrama de Bode e o lugar das raízes, né? E vamos ver aí, então, a resposta aí do meu controlador para uma variação paramétrica, certo? Então, peguei um dos polos aqui da minha planta e apliquei uma variação paramétrica e vamos ver como o meu controlador responde. Então, notem que o meu controlador aí, ele respondeu muito bem para a variação paramétrica, certo? Então, se eu aplico o meu controlador projetado exatamente para a planta para a qual ele foi projetado, nós estamos vendo a resposta aqui em azul, certo? Então, mais ou menos em 1, 2, 3 passos, ele estabilizou aqui. Agora, se eu aplico o meu controlador projetado para uma planta, mas onde eu tive variação paramétrica nessa planta, ou seja, aplica numa outra planta com uma pequena variação, minha resposta dá um pequeno subsinal, mas eu acho que é uma resposta excelente para essa variação paramétrica, certo? Então, para uma entrada senoidal, novamente o meu controlador aí, ele não segue, certo? Ele tem um atraso aí relativamente grande para uma entrada senoidal. Por quê? Porque o controlador foi projetado para uma entrada que é uma rampa, certo? Uma entrada senoidal ele tem um atraso considerável aí. Se eu estou vendo a pergunta do Bruno agora, quanto mais rápido a ação de controle, exatamente, quanto mais rápido, mais energia eu preciso pôr, certo? Mais esforço. Então nós vimos agora ali o controlador deadbeat. Ele não é um controlador tão rápido, mas é um controlador bem rápido ainda, certo? Bom, eu estou comentando que esses controladores têm um certo problema para variação paramétrica, certo? Mas não quer dizer que o PI também não tenha, certo? O PI também tem problema com variação paramétrica. A gente estuda pouco isso aí nos cursos de controle. Se eu projeto um PI para uma planta, depois eu aplico para uma planta que tem uma pequena variação, vocês vão ver que a performance mesmo do PID não vai ser a mesma, vai ter perda perda de performance. E variação paramétrica é um negócio que ocorre, certo? Primeiro porque se eu tenho um sistema que está sendo projetado numa linha de produção,
o resultado que sai dessa linha de produção não é tudo igual, certo? Tem variações. A segunda é que eu posso aplicar esse sistema numa temperatura, eu vou ter uma resistência diferente. Eu posso aplicar esse sistema com o tempo, vai tendo desgaste. Meu coeficiente de amortecimento pode variar com o tempo. Então, variação paramétrica é algo que acontece na prática, certo? Na verdade, variação paramétrica seria a regra, certo? Eu ter o meu controlador aplicado exatamente para a planta que eu projetei é uma exceção da exceção, na verdade. E quando chega em regime permanente estacionário, o gasto de energia se mantém baixa ou aumenta. Aí é normal, né? Aí, uma vez que eu estou em regime, praticamente qualquer controlador vai ter o mesmo valor na saída, certo? A diferença é como que eu chego no regime. É aí que eu vou ter diferença entre os controladores. Tranquilo? Eu não respondi, Bruno? Certo, pessoal? Então, quando eu quero que um sistema varie é interessante. O problema é que na prática a gente vai saturar na saída do inversor, certo? O inversor vai tentar colocar aquela referência, ele possivelmente vai esbarrar na tensão máxima que ele consegue colocar. Mas uma vez que ele está em regime, ele é muito bom para, digamos assim, para tentar compensar variações. Né? Uma vez, vamos supor que está rodando em regime. Você coloca uma carga, a tendência é a velocidade, como se diz, variar. Você precisa colocar pequenas tensões para voltar ele de volta na condição nominal. Então, uma vez que você está em regime, esses controladores que nós vimos, tempo mínimo e o deadbeat, eles são muito bons para que ele reaja rapidamente e volte para a condição de regime bem rápido, certo? Mas para sair do zero até o valor de regime, em geral, ele vai saturar a saída do controlador. Qualquer sistema nosso tem um limite físico ali de tensão máxima ou de pressão máxima, né? Depende ali o que é a entrada do meu sistema. Bom, vamos ver aí um terceiro exemplo dessa série aí que nós estamos comentando, né? Que é chamado modelo de referência. Então, nesse modelo de referência, você simplesmente vai criar uma função de transferência em malha fechada que você deseja. É literalmente isso, você cria a função que você quer que ele responda. Em geral, a gente quer que o seu sistema responda igual a um sistema de primeira ordem, com um dado tempo ali de, como se diz, um dado tempo de resposta, né? Então, isso é o mais comum que a gente quer, né? A gente não quer sobresinal, esse tipo de coisa. Eu só tenho que ter algumas, como se diz, algumas restrições aqui, certo? O grau relativo da minha função em malha fechada, ele tem que ser igual ou maior o grau relativo da minha função em malha aberta, da minha planta, certo? Então, se o meu sistema aqui tem um grau relativo 1, o meu sistema em malha fechada também tem que ter um grau relativo 1. E, obviamente, o meu sistema em malha fechada que eu quero tem que ser estável, né? Eu não vou projetar um sistema para que o meu sistema em malha fechada fosse instável. Bom, então, usa exatamente a mesma técnica, né? Eu parto aqui da minha função em malha fechada, faço com que isso seja igual a uma função que eu quero, eu crio essa função que eu quero, modelo de referência, né? Isolo para obter a função de transferência do controlador. De novo, vamos ver um exemplo. Esse aqui é o primeiro exemplo que nós fizemos, né? O mesmo exemplo do controlador de tempo mínimo.
Então aqui eu criei aqui uma função que também é de segunda ordem. Então notem que a minha planta, o grau do numerador é 0 e o grau do denominador é 2. Então em malha fechada, meu modelo de referência também tem que ter um grau relativo 2. Mas esse sistema foi projetado para ter um polo dominante. Então isso aqui vai responder em malha fechada praticamente como se fosse um sistema de primeira ordem. Se não me engano, aqui é um dos polos menos 1, o outro polo eu acho que é menos 16. Certo? Então, um dos polos é dominante. Então, se eu pego aqui então a minha planta, discretizo ela por um período de amostragem de 0,1 segundo, discretizo meu controlador em malha fechada em 0,1 segundo. Eu podia ter feito esse projeto aqui diretamente em Z também, certo? Eu não precisava ter feito projeto contínuo para depois discretizar. Podia ter feito ele direto em Z. Então aqui, o meu sistema, minha planta em malha aberta, quando eu coloco um degrau, ele vai estabilizar em 10 mais ou menos, certo? Ele tem aí, demora mais de 10 segundos para estabilizar, né? O meu sistema em malha fechada desejado, ele responde muito parecido com o sistema de primeira ordem, mas eu diria que em menos de 3 segundos ele já entrou em regime, né? Então, esse sistema aqui responde muito mais rápido do que o sistema em malha aberta. E para uma entrada de degrau igual a 1, ele atinge o 1, certo? Bom, então eu tenho aqui a função de transferência controlador. Como que eu obtive ela? Substituí aqui a função de transferência da minha planta. Substituí a função de transferência que eu defini que eu quero para minha função em malha fechada. Substituindo os dois, dá bastante cálculo, né? Mas o MATLAB faz isso para nós. Obtemos aqui então a função do controlador. Notem que é uma função de transferência de terceira ordem, né? Tanto no denominador quanto no numerador. Aqui eu tenho uma comparação da função que eu defini para a função operando com o controlador. Obviamente, os dois obtiveram a mesma função, certo? Ele foi projetado para isso, né? Então, notem que aqui em 3 segundos eu já atingi ali 95% do valor de regime, certo? Em 5 segundos já está totalmente estabilizado. Então, essa função aqui, de novo, foi a função que eu defini, certo? Por que ele não responde mais rápido? Porque foi o que eu projetei, certo? Eu não queria que ele fosse rápido demais, porque eu sei que se eu quiser algo rápido demais, a energia que eu vou ter que colocar pode ser que não seja possível implementar na prática. Bom, e vamos ver o quanto esse controlador é suscetível à variação paramétrica. Notem que esse controlador, então em azul eu tenho a resposta do meu controlador projetado exatamente para a planta que ele foi projetado. E em verde eu tenho o sistema com variação paramétrica. Então eu projetei ele para essa planta, mas apliquei numa planta que tem uma variação paramétrica muito grande. Notem que essa é uma variação aqui em um dos coeficientes de 50% para mais, né? Então não é uma variação paramétrica pequena. E eu diria que o problema não foi tão grande, certo? A minha resposta para a minha planta com variação paramétrica ainda está muito boa. Ele demora mais para estabilizar, tem um pouco de overshoot, né? Mas para mim essa ainda está uma resposta muito boa. Esse meu sistema também tem atraso para uma entrada senoidal, certo? Ele não foi projetado para uma entrada senoidal, ele foi projetado para uma entrada que é um degrau, né? Então ele também não segue aí, ele também não tem erro nulo para uma entrada senoidal. Então, o resumo da nossa aula de hoje, né? A gente já tinha visto o redesign, né? Nós vimos ali o projeto no plano W e o projeto do modelo interno. Tem todas essas metodologias de projeto aqui, redesign, plano W, princípio do modelo interno. Nós sempre definimos o controlador
e depois vimos se em malha fechada a gente conseguia atender o que a gente queria. O controlador de tempo mínimo que nós vimos hoje, o deadbeat e o modelo de referência, na verdade nós fizemos o inverso. Nós definimos o que iríamos em malha fechada para então obter o controlador que obtém exatamente isso. Tranquilo, pessoal? Essa está sendo uma aula um pouquinho longa aí, certo? Mas eu queria ainda mostrar um exemplo no MATLAB que ele está disponível para vocês no Moodle, certo? Eu vou melhorar um pouquinho esse exemplo, que eu acho que dá para ter umas melhorias, mas ele já está lá no Moodle, certo? Então, queria que vocês um pouquinho mais da atenção de vocês antes de terminar a aula, para a gente ver esse exemplo aí, tá? Na verdade, o que eu pretendo é aplicar o controlador de tempo mínimo, deadbeat e modelo de referência num motor de corrente contínua. Então, esse motor de corrente contínua, ele é para uma tensão de 40 volts, a sua velocidade nominal 3.600 RPM, coeficiente inércia, coeficiente atrito, o meu ganho aí, o km, né, do motor é 0,1. Eu tenho aqui a indutância de armadura e a resistência de armadura. Esse, na verdade, é o motor do laboratório lá de conversão, né, do nosso kit da De Lorenzo. Bom, então nós temos aqui a nossa planta, certo? Simplesmente, se vocês pegarem na literatura, vocês vão ver que essa é a função de transferência, né, de um motor de corrente contínua. Então, simplesmente aqui, criei a função de transferência do nosso motor de corrente contínua, certo? Eu não vou entrar em detalhes, né, que a gente encontra isso aí bastante na literatura, como chegar nessa função de transferência, certo? Então, essa função de transferência está em S, né? Ela tem aí um polo em 31, um polo em -8, ou seja, esse sistema tem um polo dominante, né? Se eu traçar o lugar das raízes, nós vemos que esses dois polos eles se encontram, depois tendem para mais ou menos infinito, né? Então esse é o nosso sistema contínuo. Esse sistema aí, então, se eu colocar um step, e esse step foi de 40 volts, porque é a tensão de entrada dele, ele vai estabilizar lá próximo dos 200 radianos por segundo. Então, o meu sistema aí, ele estabiliza aí praticamente em 5 constantes de tempo, né? Ele estabiliza em 99% do valor. Então, uma forma aí, essas 3 constantes de tempo, né? Na verdade, que 95% a gente já considera que está estabilizado, né? O inverso disso nos dá uma frequência de 2,5 segundos. Bom, então o nosso método aí para definir a frequência de amostragem, né? Em geral, nós vamos lá então no diagrama de Bode. O meu diagrama ele é plano aqui em 20 dB. Em menos 17 dB ele caiu 3 dB, né? Então aqui eu tenho uma frequência de corte de 7,9 radianos por segundo. Arredondei para 8 radianos por segundo. Se eu dividir aqui por 2π, que tem um pequeno erro, tá? Eu tenho que dar uma conferida nisso aqui. A gente não chega em 2,6, né? Chega numa frequência mais baixa. Depois eu vou dar uma conferida. Eu acho que eu devo ter multiplicado por 2 aqui. Mas eu estou considerando aí uma frequência de corte de 2,6 Hz. Ou seja, a minha frequência de amostragem, para ser 10 vezes maior, 26 Hz já seria suficiente para esse motor descer. Projetei aqui um controlador PID. Então, nós estamos mostrando um projeto aí primeiro pelo redesign, certo? Então, um controlador com ganho de 0,35 e o ganho integral igual a 2. Aqui eu simplesmente estou com a função de transferência do controlador.
e estou obtendo a função de transferência em malha fechada, certo? Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque são passos comuns aí, certo? Então eu tenho a minha planta, eu tenho o controlador, fechei a malha, né? Então tem a função de transferência em malha fechada do meu controlador PI contínuo. Então aqui eu tenho a resposta do meu sistema em malha aberta, né? E aqui a resposta do sistema em malha fechada. Então tem um subsinal, ele oscila um pouco e depois estabiliza. Então meu sistema em malha fechada estabiliza bem mais rápido, né? E tudo aqui está em S, certo? Tudo é contínuo. Diagrama de Bode do sistema em malha aberta e sistema em malha fechada. Aqui é um detalhe importante, pessoal. O meu sistema em malha aberta, ele tem uma frequência de corte que é menor do que a frequência de corte do sistema em malha fechada, certo? Então aquela frequência de 26 Hz pode não ser suficiente para o meu sistema em malha fechada. Então eu estou definindo que a minha frequência aí do sistema em malha fechada tem que ser mais alta, certo? Tem que ser maior do que 56 Hz. Por quê? Porque quando eu apliquei o controlador na minha planta, eu aumentei a banda de corte, a banda de passagem da minha planta, certo? Do meu sistema em malha fechada. Então aquela frequência que eu defini para o sistema em malha aberta não seria suficiente para o sistema em malha fechada. Então aqui eu estou discretizando o meu controlador digital por Euler, certo? Apliquei o método de Euler para obter aqui os parâmetros do meu controlador. Então o meu controlador discretizado por Euler, 0,37 menos 0,35 sobre Z-1. Discretizei a planta, obtive a planta em Z. Então, meu sistema aí, a minha planta discretizada está aqui em negrito. Vamos ver a resposta desse nosso controlador, então. Então, comparando aí a resposta do meu sistema em malha aberta, meu sistema contínuo em malha fechada e pelo redesign discretizado por Euler, está aqui, certo? Então, eu tive uma perda de performance por Euler, né? Mas não é uma perda tão grande assim, certo? Eu só conferir também. A frequência que eu adotei de discretização, eu disse que tinha que ser maior que 56 Hz, né? Eu acabei adotando 100 Hz. Está próximo de 20 vezes, né? De multiplicar por 20 e não por 10. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes de encerrar a aula, pessoal, é que o PI, tanto o meu PI analógico quanto o meu PI discretizado, se eu aplicar uma variação paramétrica no meu motor, então eu tinha uma resistência armadura de 0,2. Eu variei essa resistência armadura para 0,1. O meu coeficiente de inércia era 0,0078. Eu variei esse coeficiente de inércia, eu aumentei 20%. Então, apliquei aqui a variação paramétrica em dois parâmetros. Notem que o meu PI também perdeu muito em performance. Aqui eu tenho, então, o PI discreto e analógico sem variação paramétrica e aqui aplicado no motor com variação paramétrica. Notem que eu tenho um overshoot muito maior para os dois e também eles oscilam mais antes de estabilizar, né? Então, aquilo que eu disse para vocês... Então, o que eu tinha falado para vocês para o controlador tempo mínimo, deadbeat e modelo de referência, que eles podem ser sensíveis para variação paramétrica, o PI também é, certo? Só que a gente não costuma analisar muito isso. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui no bate-papo. Tá, é só um comentário, né? Bom, pessoal, eu vou ainda... Já tem lá no Moodle algumas rotinas de cálculo para projetar o controlador de tempo mínimo, de deadbeat e do modelo de referência, aplicado aí para o meu motor de corrente contínua
Eu vou dar uma melhoradinha ainda hoje ou amanhã, vou estar atualizando esses programas, mas já tem uma versão no Moodle, certo? Então, a terceira parte do nosso projeto, eu queria que vocês projetassem um desses três controladores que nós vimos hoje. Então, vocês têm que escolher o controlador de tempo mínimo, deadbeat ou modelo de referência, certo? Escolham um desses três e façam esse projeto para a terceira parte da nossa disciplina, do nosso projeto, certo? Dúvidas aí, pessoal? Semana que vem nós temos um feriado, né? Na terça-feira nós não vamos ter aula, né? O prazo de entrega aí do nosso terceira parte é de 2 semanas. Eu não posso estender mais o prazo porque é a última semana de aula. Então eu preciso fechar as notas, certo? Então necessariamente eu não tenho como estender mais o prazo do nosso projeto. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me encaminhar por e-mail ou mesmo a gente pode marcar uma conversa aí, certo? Se precisarem de uma conversa, a gente faz uma reunião sem problema. Só mandar um e-mail a gente tenta agendar um horário, tá ok? Então vou estar disponível aí para estar conversando com vocês. Seria interessante comparar o desempenho dos controladores. E também seria interessante aplicar uma variação paramétrica, certo? Para ver ainda como fica o desempenho dos controladores. Eu sei que é bastante coisa, então eu vou tentar ser um pouquinho tolerante aí, uma vez que o nosso prazo está muito curto, certo? Em geral, eu peço para comparar também a variação paramétrica, mas em geral, o pessoal tem um prazo maior também, não só de 2 semanas. Então, se não conseguirem aplicar a variação paramétrica, eu vou ser tolerante com esse quesito. Mas eu gostaria muito que vocês tentassem fazer, tá? Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Tá, joia, pessoal. Dúvidas, então, me encaminhem por e-mail ou então a gente tenta marcar uma reunião individual aí com as equipes, tá? Não tendo mais questões, pessoal, eu só lembrando, né, que essa aula foi gravada, né? Eu vou estar colocando a gravação no Moodle, então vocês podem aí estar revisando a nossa aula de hoje. Ou quem perdeu a aula, né, também vai poder estar assistindo. Não tendo mais nenhum ponto, pessoal, eu estou encerrando a nossa aula de hoje. Daqui 2 semanas nós podemos voltar a conversar aí. Tá, joia? Beleza, pessoal. Eu não diria que tem um melhor controlador, viu? Eu gosto muito do modelo de referência, porque você define o que você quer, você não precisa definir um controlador tão rápido, mas também, né, pode tentar definir um modelo de referência que seja mais rápido do que a sua planta em malha aberta, né, se você quiser. Então eu gosto muito do último, do modelo de referência. Os outros dois sempre tem algum trabalho ali para calcular, né, o numerador. Então o modelo de referência é o meu preferido. Mas vocês têm a liberdade de escolher qualquer um dos três, tá? Não é para fazer para os três, é para escolher um deles. Mais alguma questão, pessoal? Para vocês também. Boa semana e boa tarde. Até mais, pessoal.